O cristianismo no Brasil e no mundo está sob uma terrível ameaça. Nós, cristãos dessa sociedade, estamos nos aproximando de uma era em que seremos silenciados, sendo totalmente calados. E não vai muito tempo. A Bíblia é clara e nos mostra que o espírito do anticristo está solto no mundo e muitos acreditam que a sua base principal de atuação é exatamente o sistema político. Mas devemos nos lembrar de uma verdade fundamental. O Deus da Bíblia permanece fiel àqueles que confiam nele. E não há motivo para medo ou temor, porque a volta de Cristo se aproxima. As turbulências, o caos ao nosso redor não são nada mais do que sinais do que já nos foi revelado. Para o cristão que está atento observando os sinais do mundo, existem três realidades que se tornaram claras nesses últimos anos aqui no Brasil e no restante do mundo. Mas eu vou destrinchar e falar tudo daqui a pouco, por isso eu quero pedir que você fique até o final desse vídeo, porque o que eu tenho para te falar, com toda certeza vai edificar muito a sua vida espiritual. Não sai daí, fica aí. Eu volto logo após a vinheta. A graça e a paz de Deus esteja com todos vocês. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu peço, por favor, deixe o seu like, que é muito importante. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo postado aqui no canal todos os dias. E um recado importante para você que está passando dificuldades e precisa fazer uma renda extra, complementar o seu salário, tem uma nova forma de trabalho com vagas abertas aqui na internet que eu tenho certeza que pode solucionar e resolver os teus problemas, tá? Então, se você quer começar a trabalhar o mais rápido possível, fica até o final desse vídeo. As três realidades que eu mencionei no começo do vídeo, que eu disse que se tornaram claras, né, nos últimos anos, aqui no Brasil e também no mundo, são as seguintes, tá? A primeira, que é a perseguição contra os cristãos, e a tendência é que essa perseguição se intensifique e aumente cada vez mais. A Bíblia nos alerta sobre isso e também existem organizações que cuidam de missionários em países onde o cristianismo é proibido, né, como a Missão Portas Abertas e a Voz dos Mártires. Eles têm documentado a realidade dessas perseguições. E em segundo lugar, o mundo parece cada vez mais preparado para a chegada do anticristo. Muitas das tendências atuais são profundamente contrárias a Deus e à fé cristã, criando assim um cenário propício para que o homem da iniquidade assuma um papel central no cenário global. Por fim, as fronteiras entre o bem e o mal estão se tornando extremas, e isso revela o aumento da guerra espiritual entre as forças das trevas e as forças da luz. Imagina um pai indo trabalhar e sendo informado que não receberá o seu salário a menos que aceite a marca da besta. Ou uma mãe com um recém-nascido nos braços sendo informada de que não poderá comprar o leite do bebê sem portar essa marca. Situações como essas parecem distantes, mas revelam a profundidade da transformação moral e espiritual pela qual o mundo está passando. E nesse contexto, infelizmente, muitas pessoas pressionadas pelas circunstâncias acabarão aceitando essa marca. Muitos afirmam que, se confrontados com a escolha entre a fidelidade ao anticristo ou a própria vida, optariam por rejeitar a marca da besta. Mas será que essa convicção resiste quando as implicações do filho da iniquidade forem colocadas em prática? Imagine um sistema em que você não pode ter um lar, comprar alimentos ou se deslocar sem essa marca. E é nesse ponto que a pressão para se submeter ao homem da iniquidade se torna insuportável para muitos. Eu quero destacar aqui duas passagens bíblicas fundamentais. Em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, somos advertidos: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Notamos que a maioria das pessoas optam pelo caminho largo, aquele que conduz à destruição. E outra passagem crucial é Mateus 7, 21 ao 23, que diz: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: Nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mais uma vez vemos que muitos estão fora do reino, apesar de se proclamarem devotos a Deus. Essas passagens nos alertam que a maioria tende a seguir o caminho da perdição, seja por ignorância ou conveniência. E ao falarmos
sobre a marca da besta, nós entendemos que o anticristo implementará um sistema global no qual todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, estarão sujeitos a essa escolha fatal. Imagina o impacto de um regime que torna indispensável a submissão a uma marca para obter o básico para suprir as suas necessidades cotidianas. Muitos, sem perceber, poderão se afastar do caminho de Deus e trilhar a estrada larga, preferindo a segurança temporária que pode custar uma destruição eterna na presença de Deus. Porém, toda a humanidade, empresários e empregados, ricos ou pobres, receberão uma marca em sua mão direita ou testa, indicando lealdade à besta. Sem essa marca, ninguém poderá comprar nem vender, porque ela representará o nome da besta ou o número associado a ele. Não podemos afirmar precisamente se a marca da besta será um chip implantado sob a pele ou uma tecnologia digital, até mesmo algo que seja um código visível. Sabemos que essa marca ela estará inserida num contexto financeiro e tecnológico e com certeza muitos irão aceitar essa marca. E a razão é simples, o anticristo tornará praticamente impossível a sobrevivência sem ela. Imagine esses cenários, né? Todos os grandes sistemas institucionais do mundo, como bancos, hospitais, exigindo essa marca para qualquer transação, seja para quitar contas médicas ou realizar movimentações bancárias. Imagine ser informado que você só poderá pagar os seus empréstimos ou aluguel se tiver a marca. Agora pense na pressão de simplesmente ir ao mercado comprar comida ou suprimentos essenciais e antes de qualquer compra você precise mostrar essa marca. Aqueles que se recusarem a essa submissão à marca e ao anticristo serão de certa forma marginalizados e privados das necessidades básicas da vida. E diante dessas circunstâncias, a maioria das pessoas cederá a essas pressões, aceitando a marca para manter uma existência funcional. Em um cenário onde a dependência dos sistemas institucionais é tão absoluta que muitos, temendo o isolamento, acabarão trocando a sua fé e princípios pela conveniência momentânea. E essa decisão movida pelo desespero pode se traduzir em uma entrega sem volta de suas almas ao diabo. O que vemos é que se essa teoria se concretizar, o anticristo construirá um sistema global que forçará as pessoas a escolher entre o conforto material e a integridade espiritual. Economistas consideram que um colapso econômico global devastador pode acontecer a qualquer momento, destruindo o sistema financeiro do mundo. E se isso acontecer, abrirá espaço para que o anticristo se posicione como a figura que trará soluções. E nesse cenário ele apresentaria sua marca como uma resposta essencial para restaurar a ordem. E aqui que entra a passagem de Apocalipse 13, 16 e 17, que descreve que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, receberão essa marca e ninguém poderá comprar ou vender sem ela. Provavelmente o anticristo convencerá as massas, as multidões, que esse sistema financeiro global é necessário para garantir a segurança e a eficiência da sociedade. Mas esta é uma grande armadilha, porque detrás dessa fachada de bem-estar e progresso reside uma ditadura sem escolha. A mensagem pode até soar benéfica, mas na essência será: obedeça ou sofra ou morra. Uma segunda teoria aborda uma lealdade forçada ao anticristo, no contexto que o anticristo ele é contrário a Cristo e odeia tudo o que se relaciona a Deus. Para aqueles que se recusarem a obter sua marca, principalmente cristãos, ele intensificará a perseguição. Daniel capítulo 7, versículo 25 nos alerta dizendo que o anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo, consumirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues por um tempo, tempos e metade de um tempo. Durante o reinado do anticristo, a perseguição aos cristãos atingirá níveis que nunca jamais foram vistos. Acredita-se que o anticristo caçará ativamente aqueles que rejeitarem a sua marca, empenhando-se em erradicar e destruir qualquer um que mantenha a sua fé em Cristo. A Bíblia nos apresenta uma imagem forte do que virá. Um líder implacável que colocará a sociedade sob controle absoluto, onde a lealdade não será uma escolha, mas uma imposição. E essa é a essência de um sistema onde o conforto temporário só estará disponível para aqueles que se submeterem a esse sistema. E a fé será posta à prova de maneira radical. Aqueles que se mantiverem firmes na fé enfrentarão a dura realidade de viver à margem da sociedade em um tempo onde os valores e convicções espirituais serão cada vez mais desafiados. Apocalipse 20, versículo 4, descreve a intensidade da perseguição aos que se recusarem a receber a marca da besta. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus,
e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam seu sinal na testa nem na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa passagem deixa claro que haverá um preço a ser pago por aqueles que optarem por resistir à marca da besta. E para muitos esse preço será alto demais, custará a própria vida. Imagine ter a cabeça decapitada por não aceitar a marca. Essa violência vai levar muitos a preferirem preservar a comodidade e a segurança das suas vidas cotidianas do que serem mortos por amor a Cristo. E para que você possa compreender a personalidade do anticristo, existem pontos fundamentais a serem considerados. Em primeiro lugar, ele é um líder de um carisma contagiante, porém astuto e ardiloso. É um tipo de figura magnética que enfeitiça multidões com a sua eloquência e simpatia. Embora a sua aparência seja cativante, a sua verdadeira motivação é inspirada por uma força diabólica. Em 1 João capítulo 2, verso 18, o apóstolo João alerta sobre o surgimento de anticristos que vêm com o espírito da mentira e do engano, disfarçado de líderes carismáticos que, ao conquistar a confiança pública, conduzem as pessoas ao erro. A história já nos mostrou ditadores que, usando de charme e sedução, manipularam sociedades inteiras e levaram elas em direção à destruição. Em segundo lugar, o anticristo representa um espírito de mentira como jamais houve no mundo. Como um mestre da ilusão e do engano, ele fará o impossível parecer real. Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 9 ao 10, alerta sobre os falsos milagres do anticristo e sinais e maravilhas criados para enganar as pessoas. Assim como os ilusionistas, os mágicos criam façanhas que parecem ser verdades, o anticristo usará esses milagres para confundir e persuadir as multidões, mascarando a sua verdadeira natureza. Por fim, o próprio nome do anticristo revela o seu propósito: ser o antagonista, um rival direto de Cristo. Ele fará uma feroz oposição a Jesus, sendo a essência de tudo o que é contrário ao Filho de Deus e a Deus. Em 1 João capítulo 2, verso 22 diz: quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Ele rejeitará não apenas o Cristo, mas a própria conexão entre Deus e a humanidade, desafiando o que é sagrado e induzindo as pessoas ao erro. Em um cenário em que o conforto e a preservação da vida são colocados na balança, o carisma e o engano e a oposição do anticristo serão armas poderosas para desviar muitos da fé e da verdade. Ele usará todos os recursos possíveis para criar uma ilusão de segurança e bem-estar, mas com o único objetivo de aprisionar espiritualmente aqueles que se deixarem seduzir por suas falsas promessas. O anticristo se posicionará contra Cristo, afrontando o Senhor Jesus e perseguindo e matando os seus escolhidos. Mas no fim ele será derrotado. Podemos pensar nele como um conquistador das multidões que, apesar de uma ascensão temporária, inevitavelmente será derrubado e destruído. Em Apocalipse 19:20 vemos o seu destino final. A besta foi capturada e com ela o falso profeta que havia realizado sinais em seu nome. Com esses sinais ele enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Embora ele possa desfrutar de um período de aparente triunfo, o destino final do anticristo é o fracasso, o julgamento e a destruição eterna. O diabo é uma ameaça, mas Cristo é o poderoso Filho de Deus, que já venceu Satanás quando morreu por nós na cruz. O anticristo pode até ter algum poder temporário, mas Jesus, ele recebeu do seu Pai toda a autoridade e poder, tanto no céu quanto na terra. Embora o mal pareça prevalecer, o Espírito Santo de Deus, ele concede poder e força aonde quer que nós estejamos. Como diz a palavra, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se nós mantivermos os nossos olhos fixos em Jesus, com o coração imerso no Evangelho e a mente firmada na palavra de Deus, não importa o que o inimigo faça ou o quanto ele pareça ser forte, em Cristo somos capazes de resistir a toda investida do mal. Com Deus ao nosso lado não há nada a temermos, Porque enquanto o mundo pode seguir a besta ou ser guiado pelo espírito do anticristo, aqueles que permanecem firmes em Deus, conduzidos pelo Espírito da verdade, são os que serão salvos. E aqui vale lembrar que um dos maiores desafios que o cristianismo enfrenta nos últimos anos é a ignorância. Em Oséias 4:6 somos advertidos que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. E essa afirmação é profunda, porque a ignorância leva as pessoas à destruição. Mas a ignorância sobre o quê? Eu acredito que o versículo se refere à falta de compreensão de quem é Deus, de quem realmente Ele é, do que a palavra ensina, o que provém de Deus, o que não provém. Porque sem esse conhecimento torna-se impossível discernir a verdade divina de Deus em relação ao engano de Satanás. Em Apocalipse 12 é descrito uma batalha no céu, que houve uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos, mas o dragão ele não foi forte o suficiente e perdeu o seu lugar no céu.
E esse trecho nos lembra da rebelião de Satanás, que com 1/3 dos anjos desafiou a autoridade celestial. E é por isso que o conhecimento da Bíblia é necessário, porque nós estamos em um mundo que está cheio de demônios que foram expulsos do céu e está enganando muitos crentes. Então a nossa segurança, ela reside no entendimento da Bíblia, da palavra de Deus, da comunhão constante com Deus. E é esse conhecimento, né, que nos capacita e nos identifica e nos faz resistir os falsos caminhos e manter a nossa fé inabalável em Deus, mesmo diante das forças que tentam nos afastar da verdade eterna. E uma coisa que nós devemos entender é que o resistir ao diabo e perseverar na fé ultrapassa o simples conhecimento das Escrituras. Porque não adianta só conhecer a Bíblia, o diabo também conhece a Bíblia. O que nós temos é que ter uma transformação de coração e de mente. A nossa vida cristã gira em torno do retorno de Jesus e a necessidade urgente de se preparar, vigiar e ser sensível ao mundo espiritual. Porque o mal apresenta uma aparente vitória sobre os crentes. E infelizmente vivemos em uma era de degradação espiritual, valores distorcidos, guerras, rumores de guerras, desastres, doenças contagiosas e uma avalanche de notícias negativas que minam a esperança de um mundo melhor. E não haverá um mundo melhor. Infelizmente, nesse sistema não haverá mundo melhor, somente no reino que será instaurado por Cristo. Mas o ponto central é que a vitória final pertence ao Cordeiro. Ainda que o anticristo pareça triunfar momentaneamente sobre a igreja, as Escrituras prometem a sua derrota completa e a gloriosa restauração que Jesus trará para os crentes que se mantiverem fiéis a Ele. A verdadeira batalha espiritual não é contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais que operam nesse sistema, nesse mundo. As Escrituras afirmam que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Em meio a essa escuridão, a verdadeira essência da fé cristã se destaca em manter-se firme, discernindo a verdade da falsidade e rejeitando a conformidade com o mundo. O desconhecimento da verdadeira natureza de Deus e do poder e autoridade que Ele nos confere resulta em uma vulnerabilidade frente às forças espirituais malignas. E ao falar sobre os eventos que prenunciam o fim, Jesus nos advertiu para que fiquemos sempre alertas, preparados, sem se deixar abalar pelas notícias aterrorizantes que surgirem. Jesus não prometeu um mundo livre de dores, mas nos orientou a manter o foco na realidade da vida eterna que Ele já estabeleceu. A imagem e a cena da vinda de Jesus, como os apóstolos descreveram nas epístolas, é semelhante a de um noivo vindo buscar a sua noiva para a grande celebração das bodas, em uma esperança de amor eterno, de comunhão e de justiça restabelecida. E para isso que vivemos. Vivemos para alcançar isso. Nós estamos vivendo entre o já e o ainda não, onde o reino de Deus já começou, mas não em sua plenitude. E nesse intervalo devemos estar sempre prontos, cientes de que cada ato da nossa vida importa. O Senhor Jesus, Ele deseja que estejamos preparados, vendo os sinais, tudo que está antecedendo ao seu retorno, e viver em santidade, em profunda conexão com Ele, para que estejamos prontos para qualquer momento. Portanto, enquanto o mundo parece se enveredar por um caminho de destruição e apostasia, o crente é chamado a permanecer vigilante, cheio de fé e esperança. Porque a esperança cristã reside na convicção de que no tempo determinado por Deus, a justiça triunfará e a restauração de todas as coisas acontecerá. E não há tempo para a dormência espiritual. Porque vivemos em tempos complexos, desafiadores, onde a presença do mal parece ganhar terreno a cada dia. Porém, a Bíblia nos lembra que a nossa luta, ela vai além do que os nossos olhos podem ver. Porque o diabo e as forças malignas trabalham para nos afastar do propósito de Deus. E é fácil se deixar levar pelas distrações desse mundo e esquecer que a nossa verdadeira batalha é espiritual. Nós precisamos reconhecer os sinais ao nosso redor. A decadência moral, o aumento da violência, a apostasia nas igrejas, a rejeição dos valores divinos. Jesus alertou sobre esses tempos, nos incentivando a manter a nossa fé e não nos deixar enganar pelas ilusões que o mundo está oferecendo. Os anjos caídos, liderados por Satanás, continuam operando no mundo de maneira astuta e enganosa, tentando nos desviar do caminho de Deus. Eles assumem diferentes formas, utilizam pessoas ao nosso redor para plantar dúvidas e nos seduzir ao pecado. Assim como Satanás enganou a Eva no Jardim do Éden, Satanás ainda hoje sussurra mentiras, tentando nos convencer de que o pecado é inofensivo, de que Deus só quer o coração. Precisamos estar atentos, não nos conformando com os padrões deste mundo, mas buscando uma vida que honre a Deus. E como seguidores de Cristo, nós somos chamados a viver de forma distinta, iluminando o mundo com a verdade do Evangelho. Jesus deixou claro
que ele pegará muitas pessoas de surpresa. Jesus nos exorta a estarmos preparados, mantendo os nossos corações em sintonia com os ensinamentos da palavra de Deus. Em meio ao caos, temos a promessa de que ele voltará para nos buscar. E esta é a nossa esperança, é a nossa motivação para viver de maneira vigilante. Então precisamos examinar as nossas vidas e corrigir o que está desalinhado com a vontade de Deus. O tempo é curto e devemos usá-lo sabiamente para nos aproximarmos dele. Porque o retorno de Cristo é uma promessa que nos lembra que este mundo, com toda a sua corrupção e sofrimento, terá um fim. A nossa vida aqui é passageira, mas a eternidade com Deus é a nossa verdadeira meta. Que possamos viver cada dia como se fosse o último, preparando o nosso coração para o encontro com Jesus e que possamos rejeitar o engano e as tentações de Satanás, mantendo os nossos olhos fixos em Jesus e no propósito eterno que ele nos oferece. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Você acredita que a sociedade está caminhando para um extremo onde seremos obrigados a receber a marca da besta? Será que o simples fato de sermos crentes nos colocará entre a vida e a morte? Digita o que você acha aqui abaixo nos comentários. Eu quero muito saber a sua opinião, tá? E se você gostou desse vídeo, se este vídeo te edificou, compartilhe ele com familiares e amigos, nas suas redes sociais e em grupos aí do seu celular. Deixe o like, é de graça, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, tá? E um recado importante, se você está desempregado, passando dificuldades financeiras, saiba que você pode ganhar mais de um salário mínimo trabalhando 1 hora por dia com o seu celular, tá? Tem uma oportunidade do Tom Dimas que pode ser a solução para os seus problemas. No primeiro comentário fixado logo abaixo, tem um link para você entrar em contato com o Tom, que ele vai te ensinar o passo a passo para você aprender a como trabalhar online, começar a ganhar dinheiro o mais rápido possível na internet. Eu já testei o método do Tom Dimas e eu posso provar que esse método funciona. Eu tenho tido ótimos resultados todos os dias e vou colocar aqui na tela para vocês verem e quem sabe se animarem. Meus queridos, como sempre, eu abro o aplicativo onde eu recebo as minhas comissões online. Eu gosto de mostrar a data do dia, ó. Hoje, dia 25 de outubro, tá? No dia 24, que foi ontem, eu recebi R$ 823 de comissão. Olha só que maravilha. E hoje, dia 25 de outubro, até esse presente momento, eu já faturei R$ 438. Isso aqui é prova que as dicas do Tom Dimas funcionam. E se você fizer o passo a passo corretamente da maneira que ele te ensinar, você pode ter resultados até maiores do que esses. Esses resultados aí mostram que você pode ganhar dinheiro na internet, tá? Que você pode ganhar dinheiro trabalhando honestamente na sua casa com o teu celular. Então se você quer realmente começar a trabalhar e ganhar dinheiro para aumentar a sua renda, para dar uma condição melhor de vida para a sua família, clique no link aqui do primeiro comentário fixado logo abaixo, chame o Tom Dimas e aguarde ele e a sua equipe te responder. Fica com o recado rápido do Tom e Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Essa é verdadeiramente uma grande oportunidade para quem acompanha o canal do meu irmão Carlos Reinar. E exatamente, nós temos a vaga para você. Sim, se hoje você está em busca de uma oportunidade de trabalho ou até mesmo algo para fazer uma renda extra, levando em consideração que o final do ano está aí, né? Exatamente. Já pensou chegar na Natazão duro, sem dinheiro? Pelo amor de Deus, ninguém merece isso. Então preste muito bem atenção. Você sabia que você pode ganhar hoje de... Quanto que pode ganhar? R$ 1.200 a R$ 3.000 por mês, até passando disso. Ajudaria a fazer R$ 1.000, R$ 2.000 de renda extra? Se sim, preste atenção para essa oportunidade de trabalho. Você só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutos livres do seu dia e você pode trabalhar de casa. Olha só quantas pessoas que hoje estão fazendo muito mais que uma renda extra e essa é a mesma oportunidade que você está tendo. Tem interesse em saber como funciona? Clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo, chama a gente no WhatsApp para você entender como funciona. Lá no WhatsApp eu vou abençoar a sua vida com um mini curso gratuito para você saber o que você precisa fazer para você começar a ganhar dinheiro essa semana. É isso aí, Deus abençoe. Clique no primeiro link do comentário fixado e chama a gente no WhatsApp.